Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é uma entrevista especial. Você já pensou em ser um doador de órgãos? Muitas vezes o transplante de órgãos pode ser a única chance de um recomeço na vida de alguém. Ser um doador é dar esperança para outras pessoas. Em todo o Brasil, nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 4.000 órgãos e cerca de 8.000 córneas foram doadas para a realização de transplantes. O aumento em relação a 2023 foi de 3,2%. Apesar disso, segundo dados do Ministério da Saúde, de cada 14 pessoas que manifestam interesse em doar, apenas 4 realmente o fazem por recusa da própria família. Para tirar as nossas dúvidas, vamos conversar agora com o doutor Paulo Roberto Carvalho, que é professor e coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Doutor, por que as campanhas de doação de órgãos elas são tão importantes? Bom, em primeiro lugar, Tabata, porque tem que sensibilizar as famílias sobre a questão da doação, né? Óbvio que cada pessoa tem um entendimento de se vai ser útil doar os seus órgãos após a morte, com certeza será, né? Mas a família tem que ser conhecedora dessa intenção, dessa vontade. Por quê? Porque a lei brasileira exige que a família autorize a doação após a morte do ente querido. Então é muito importante que essas campanhas sensibilizem as pessoas para que elas conversem em casa sobre doação de órgãos. E esse mês de setembro, que é o Setembro Verde, ele justamente visa dar uma ênfase maior à questão da doação de órgãos, né? Embora esse fato é tão importante ao longo do ano que caberia em qualquer momento fazer campanhas desse tipo, né? Com certeza, doutor. E a doação de órgãos, né, até pelo dado que eu até trouxe aqui, realmente é um tabu. E aí muitos familiares acabam recusando por falta de conhecimento, né, por não entenderem bem como que funciona o transplante. Doutor, quais órgãos podem ser doados? Bom, nós temos assim como órgãos o que a gente chama de órgãos sólidos, né, que é coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, tá? Que são os órgãos sólidos, como a gente chama. Os demais são tecidos, que seria no caso das córneas, a medula óssea, a pele, alguns tipos de tendões também, válvulas cardíacas, tudo é possível ser doado. Doutor, apenas pessoas jovens podem ser doadoras? Não existe limite de idade para doação. Obviamente que o órgão de uma pessoa jovem vai ser mais viável do que uma pessoa idosa, mas ainda assim esse órgão de uma pessoa idosa é útil, né? Porque ele vai salvar uma vida, tá? Então isso é muito importante. Agora, tem muita burocracia para se tornar um doador ou é simples, doutor? Não, é muito simples. Como eu disse, basta que a família saiba, né? Porque na hora em que ocorre o óbito, especialmente seria o óbito por morte encefálica, né? Enquanto os aparelhos não foram desligados. Essa pessoa está em morte, mas ela está sendo mantida por aparelhos. Então, isso é feito rapidamente. O pessoal das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, de procura de órgãos, eles vêm e fazem entrevista com a família. Basta que a família assine um termo de doação, uma autorização, no caso, tá? No caso ao ser um doador, né, a doação de órgãos, ela deixa alguma deformidade, doutor? Porque para a gente tentar entender, né, por que muitos familiares acabam recusando. Isso, há um medo muito grande de que o corpo seja mutilado, né?
mas isso na realidade não ocorre. O que pode eventualmente aparecer é uma cicatriz, tipo uma sutura, né? Porque esse órgão vai ser retirado, mas o paciente, o indivíduo que está agora falecido, ele vai ser suturado. Então, o máximo que vai aparecer vai ser uma sutura como se fosse uma cirurgia, tá? Que é coberto pelas roupas, enfim, na hora do velório isso não vai aparecer. É possível que um paciente em morte encefálica ele volte a viver, doutor? Não, absolutamente. A morte encefálica, ela é atribuída, no caso, por um protocolo muito rigoroso, né, que foi estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu devo dizer que no Brasil, quer dizer, o Brasil, no caso, tem um dos protocolos mais rigorosos de confirmação de morte encefálica, tá? Então, é muito seguro que as pessoas entendam que quem está morto e recebeu essa confirmação da morte encefálica numa UTI, numa emergência, é absolutamente confiável e impossível que ocorra uma reversão desse quadro. E, doutor, quais são os critérios para a pessoa receber os órgãos doados? Bom, aí depende do tipo de falha que ela tem em algum órgão, né? Tem pessoas com problemas cardíacos graves que não estão mais respondendo a tratamentos medicamentosos, por exemplo. Pessoas que estão em diálise peritoneal, às vezes há anos, né? Esperando um rim para que possam se libertar da máquina de diálise, né? Pessoas que têm uma insuficiência hepática muito grave, que também não conseguem sobreviver ou não conseguiriam sobreviver sem um fígado. Então, são situações em que as equipes que acompanham esses pacientes indicam que ela só vai sobreviver se ela receber um transplante. Então, esses pacientes entram nas listas de espera por órgãos, né? Cada estado da federação tem uma central de transplantes que coordena essas listas de receptores de órgãos. Muitas vezes, infelizmente, essas pessoas morrem na lista, morrem na fila de espera, por falta de órgãos, né? É por isso que a gente precisa falar sobre isso, né, doutor? Exatamente. É possível ser um doador em vida? No sentido de que eu queira doar, né? Eu disse assim, olha, eu posso dizer, eu quero doar meus órgãos quando eu vier a morrer, vier a falecer. Então, isso eu digo para a minha família, tá? Eu sou um doador em vida, né? Agora, não sei se a tua pergunta tem uma conotação se eu posso doar órgãos em vida, é isso? Também, doutor. Existem algumas situações muito especiais de doação de órgãos intervivos, que a gente chama, são transplantes intervivos. Isso acontece em situações de crianças, principalmente, em que o tamanho do órgão é muito importante, né? Às vezes ela não tem um doador compatível no tamanho do órgão. Então é possível, por exemplo, que o pai ou a mãe ou algum familiar possa doar parte do seu fígado, por exemplo, para uma criança. É possível que o pai, a mãe, o familiar possa doar um rim para uma criança ou parte do pulmão também, tá? Então, existe essa situação de poder se doar órgãos em vida, nesse sentido, certo? Certo, doutor. Olha, doutor, muito obrigada pela entrevista, por tirar as nossas dúvidas. Eu espero que quem está nos assistindo, que tenha sido muito claro, né, doutor, da importância de sermos doadores de órgãos, para que a gente possa oferecer uma nova chance para outras pessoas de viver. Muito obrigada, conversar doutor. em casa sobre isso, tá? Com certeza. Deixar muito claro. Muito obrigada, doutor. Tá Até bom. uma próxima. Obrigado. Tchau. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.